Olá, queridos, eu sou Daniel Nascimento e essa aqui é a Débora Nascimento. E vamos para mais um dos nossos polígrafos, né, Débora? E hoje ele é mais um polêmico. Mais um polêmico, né? Mais um que se desescreve gente, né? Nos da criança desescreveu alguns e escreveu outros, né? É muito complicado. E o YouTube e o dia a dia, mais um dia normal no nosso canal, né? A semana passada nós não tivemos, né, Débora? O polígrafo teve aula aí no meio da semana, mas foi por motivos de forças maiores, tá bom, irmãos? Geralmente quando a gente não dá para fazer as coisas, ele quer motivo de força maior, né? O pessoal diz, é por motivo de força maior, né? Ninguém sabe. E dizendo a vocês de novo, gente, a gente tá morando em casa, então ruído de moto, gente gritando na porta, de vez em quando tem, né? Que a gente faz essa gravação na biblioteca, que é na sala, então fica próximo da porta, né? Então, vai orando a Deus aí, para Deus dar um estúdio a gente aí, quando o canal crescer, aí fica melhor, né? Por enquanto, quem estiver ouvindo de fone de ouvido, já pensou na madrugada assim, ouvindo a gente, passar uma não é uma loucura, mas vai dando glória a Deus, gente, que o assunto é bom, compensa. E você que gosta do nosso programa, nossos vídeos, já vai compartilhando, né, Débora? Deixando o seu joinha. E, irmãos, tem uma coisa que o pessoal não está fazendo muito, Débora, é comentar. Né? Tem gente que não xinga a gente, parou de xingar. Né? Xinga aqui nos comentários. Mas podem ficar tranquilos, gente, para discordar da gente, não é? Discorda mesmo, faz o que vocês acharem melhor. Ou concorda, né? Quando concorda é melhor, né? Discordando, mas discorda com elegância, gente, tá? Pelo menos com um pouco de Bíblia, né? Porque o pessoal quer discordar das coisas. Igual esse tema de hoje, é polemiquíssimo. O outro polígrafo, vou deixar a descrição, é card, que dá o nome, né? É card que dá, assim, no card, né? Vamos deixar o card do outro polígrafo que foi sobre crianças, né? Pregadores mirim, né? E nós vamos tentar aqui falar com vocês. E vocês que querem nossos livros, esse aqui que está na frente é As 7 Igrejas do Apocalipse. Se você quiser, tá aí na descrição do vídeo, nosso telefone também. E tem também a lição da Débora, que essa tá no plástico, vai estourar tudo lá na frente com a luz. Mas é as parábolas de Jesus Cristo, aprendendo com as parábolas de Jesus Cristo. Gente, essa lição, antes da gente começar, vamos fazer um comercial, né? A gente nunca faz um comercial, né, de livro nosso. É mesmo, Não é? A gente nunca faz. Vamos fazer um comercial dessa vez. Povo, tenham paciência, nós vamos chegar lá no polígrafo. Fica tranquilo, que agora nós vamos chegar lá. Deixa eu jogar isso aqui no mato. Olha, gente, essa lição também é para criança, usado também para criança com rigidez cognitiva. Essa liçãozinha aqui, ó, aprendendo com as parábolas de Jesus, foi a Débora que escreveu, né? A Débora é formanda em filosofia, teologia também, né? Teologia. Já é nova para ser um monte de coisa desse jeito. Então, olha só, gente, é uma lição muito legal, tá? Sobre as parábolas de Jesus. Aqui dá para a criança pintar, dá para a criança estudar junto com você. Então, é um livro que eu recomendo muito para vocês, ok? Então, dito isso, vamos lá. Na descrição do vídeo aí você também encontra o nosso telefone, como adquirir os nossos livros. São 87 livros, né? 87, por aí, né? A gente já perdeu. Chegou ali para os 50, nós perdemos quanto é que foi. Então procura, gente. Por enquanto, você só compra o livro com a gente. Ainda não compra em Mercado Livre, nem em Amazon. Só com a gente mesmo. E a editora nossa é própria. E também tem a nossa linha de edição de escola dominical, né, Débora? Que é muito grande, uma vasta... Vai desde jovem, né, de jovem, adulto, infantil, exatamente. Mas vamos lá, vamos pro programa, né? Vamos lá. Nosso polígrafo de hoje é Mulheres Pastoras. Vou tomar meu chá para cá. Mulheres pastoras. Por que o cristianismo ainda resiste tanto ao ministério feminino? Será mesmo que a Bíblia é um livro machista? Será que a Bíblia proíbe mesmo o ministério feminino? Dito isso, vamos à nossa primeira pergunta. A Bíblia é mesmo um livro machista? Essa a gente escuta toda hora, né? Escola, você teve um problema com professores, né? Em sua escola, quando você estudava. Último ano, né, de escola, né? O professor falou com você que... gente, escreve aí sobre os livros religiosos machistas, né? E não esqueçam de colocar a Bíblia. Deu até um bafafá, né? Entre eu e o professor, né? Tudo. Gente, se acontecer isso com algum filho de vocês, liga para a escola, tem argumento. Foi o que eu fiz, né, Débora? Quando eu soube, liguei para a escola,
falei direto com os diretores da escola, gente muito boa, me atenderam muito bem, tá? Mas assim, liga para a escola, não deixa isso passar não, porque eles não têm o direito de fazer isso não. Um outro sim. A pergunta foi se a Bíblia é um livro machista. Não, ela não é um livro machista, Débora. Ela não é um livro machista pelo seguinte fato. A Bíblia é o único livro religioso que eu me entenda por gente. O Código de Lei de Hammurabi é uma coisa. Mas a Bíblia é o único livro sagrado que eu conheça que protege a mulher do começo ao fim. Veja bem uma coisa. A Bíblia protege a mulher até quando ela está menstruada. Uhum. Lá no livro de Deuteronômio e também no livro de Levítico diz que a mulher não poderia ser tocada no período de menstruação dela. Quando a Bíblia diz que a mulher estava impura naqueles dias, é justamente para o homem, na sua situação animalesca, não tentar exercer relação sexual com a mulher naquele período. Quando a mulher tem um fluxo de sangue, que geralmente é mioma ou outra coisa que se desenvolvia no útero, e a mulher não conseguia estancar a hemorragia, para o homem não usar dela e não ter ela na relação sexual naquele período, a Bíblia dizia que ela estava impura. E ela não podia ser nem tocada mesmo assim, de verdade, justamente para que o homem não exercesse nenhuma relação sexual com a mulher nesse período. Então veja bem, a Bíblia trata viúvas, tudo isso na Bíblia, elas são muito bem assistidas. Então a Bíblia nunca foi um livro machista. Aí tem um monte de feminazi por aí, que vem de vez em quando assim, a Bíblia mandava apedrejar a mulher que adulterou. Não, a Bíblia não manda apedrejar a mulher que adulterou. Isso não é um atributo somente da Bíblia. Todos os livros religiosos antigos, daquela época do Antigo Testamento, e você vai ver que no Novo Testamento, com a ascensão de Paulo, já ali com o ensinamento dos apóstolos, não aparece isso em lugar nenhum, mandando-se apedrejar a mulher adúltera mais. Somente no Antigo Testamento acontecia isso, e não era a mulher que era apedrejada só. Veja bem isso. O homem que foi pego em adultério também era apedrejado junto. Aí elas não vêm aqui dizer num vídeo desse aqui, dizendo assim, a Bíblia é um livro feminista porque apedrejava o homem. Você entende? Não tem isso. Eram os dois, era o casal que foi pego no ato do adultério. Tanto a mulher quanto o homem eram apedrejados os dois. Mas aí elas rasgam essa ideia fora de dizer, não, a mulher era apedrejada. Não era, é mentira sua. Mentira de quem está dizendo isso. A Bíblia manda apedrejar os dois. A Bíblia não. O livro de Levítico, no tempo de Moisés, mandava apedrejar os dois. No Novo Testamento, essa ideia foi dissipada. Não veio para a igreja. Porque isso não era uma lei cerimonial, isso não era nem uma lei moral. Isso era uma lei civil de Israel. Uma lei que só servia para Israel naquele período. Tanto é que Israel hoje não tem essa lei mais. Para você ter uma ideia. Então, não. A Bíblia não é um livro machista. Nunca foi. E nunca será. Ao contrário, a Bíblia é o primeiro livro que defende que se o cara matar uma mulher, ele vai morrer. É o primeiro livro que defende que se você estiver passando como mulher, se uma mulher estivesse passando e ela fosse violentada e o pegassem o violentador dela, o cara teria dois motivos. Ou ele casava com aquela moça e nunca mais podia separar dela, ou ele ia ser morto. Pensa bem nisso. Então não tem isso aqui. Se o cara está trabalhando e tem um acidente e a mulher perde o filho, ele era multado. E dependendo de como fosse, ele era morto, porque era olho por olho, dente por dente, mão por mão, vida por vida. Então ele tirou uma vida no ventre, então ele iria morrer. Então a Bíblia defende a mulher de tudo que é jeito. É a maior bobagem dizer que a Bíblia é um livro machista, porque isso não cabe. Sim, tem um grupo aí de mulheres dentro da própria igreja, que quando a gente vai usar o Antigo Testamento, elas dizem, não, mas o Antigo Testamento ficou, aquilo lá era um livro machista. Não existe dois testamentos assim. Não existe dois deuses, um Deus do Antigo e um Deus do Novo Testamento. É um Deus só. Então, não, a Bíblia não é um livro machista, nem de longe passa disso. Então vamos para a nossa segunda pergunta. Existe ministério feminino na Bíblia? Se existe, qual era ele? Veja bem, ministério feminino na Bíblia. Nós temos que começar a pensar, Débora, uma coisa. As pessoas confundem muito ministérios feminino com exercer autoridade congregacional numa igreja toda. Isso aqui é um ponto a ser visto. Ministério feminino na Bíblia, veja que a Bíblia não é um livro machista a partir daqui.
Em Êxodo 38, versículo 8, engraçado que as mulheres que são pastoras não pegam esse texto aqui para defender. Elas podiam pegar e dizer aqui, tá vendo? A gente trabalhava, Deus trabalhava com a gente aqui no Antigo Testamento e trabalhava mesmo. E trabalhava. Porque, veja, Êxodo 38, verso 8, lá quando ainda era a tenda, quando era o tabernáculo, diz que na porta da tenda ficava um monte de mulheres que ficavam ali servindo os sacerdotes e os levitas. O que era isso? Eram mulheres que, às vezes viúvas, às vezes mulheres que se entregaram virgens para o Senhor e não queriam mais, fizeram voto de castidade, não queriam mais ter, não iam ter marido, nada disso. Às vezes eram filhas de pais que morreram e não deixou herança. Elas se agrupavam ali para auxiliar os sacerdotes e os levitas no seguinte fato. Quando vinham as caravanas, porque a gente tem uma ideia, assim, num tabernáculo, estava no meio das tribos de Israel, só que nós nos esquecemos que eram mais de 2 milhões de pessoas. Sabe? Lafayette inteiro tem 200 mil. Que 130 mil? Lafayette? 130, 140 mil, a cidade que a gente está é muito aí, pequena, não é? Por aí, Então, veja bem, a gente está falando de 2 milhões de pessoas. Então, tinha gente vindo com uma distância assim, abismal, como se o tabernáculo estivesse aqui, o cara estivesse em Belo Horizonte, dentro do deserto. O deserto é um lugar bem grande, né? Então, a questão é, quando esse povo vinha para o tabernáculo, aquelas mulheres ali ficavam tomando conta das crianças, para o culto se evoluir bem. E Deus permitiu com que isso acontecesse. Aquelas mulheres não eram sacerdotisas. Elas eram auxiliares, mulheres piedosas, bem trajadas, umas mulheres de Deus demais. Tanto é que em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, diz que os filhos malditos de Eli, do sumo sacerdote Eli, corromperam aquelas mulheres e estavam se prostituindo com elas. Pense bem. E aí, você nota bem, esse costume, ele não tem um mandamento na Bíblia, do Antigo Testamento, mas se tornou um costume que quando Israel entrou para a Terra Prometida, esse costume foi junto. Esse costume foi junto. E essas mulheres também vai ser mencionada também no livro do profeta Ezequiel, na porta do templo de Salomão. Elas também estavam lá, ficavam lá também um grupo de mulheres. Então, sim, no Antigo Testamento nós temos esse ministério feminino aparecendo. De novo, elas não eram sacerdotisas, porque sacerdotisa é um ponto culminante no Antigo Testamento, por isso que Deus faz sacerdotes e escolhe até a roupa deles como deveriam ser, porque sacerdotisas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, eles tinham a conotação de prostituição cultural. Pense bem nisso, você entendeu? Quando o camarada ia adorar um deus, vamos supor, uma festa de Paco, que é o deus do vinho, lá tinham muitas sacerdotisas que iriam se prostituir com aqueles homens. Então, no templo de Deus, no tabernáculo e no templo, não era assim. Eram homens que faziam sacrifício, eram homens que cultuavam, e as mulheres auxiliavam do lado de fora da tenda ali, ficando com as crianças, tudo tal. Quando você vai ver Jesus, ele sai, Maria e José vão embora, e 3 dias, me parece, depois é que eles dão um tino que Jesus não estava com eles. Eles já estavam voltando 3 dias andando, pensa bem. Você não cadê Jesus? Então, veja, Maria não era irresponsável, não. É porque vinha uma caravana de mulheres cuidando das crianças, no meio disso. E Maria deve ter procurado, dentro dessa caravana das mulheres que cuidavam das crianças, procurado Jesus e elas não encontraram Jesus para ela. Então, ela volta para o templo e acha Jesus lá. Então, veja bem, sim, o ministério de mulher no Antigo Testamento existe. Existe. Mas não de sacerdotismo, de auxiliar. Um outro, sim. Esse vídeo, só lembrando a vocês, não, ele pode ficar um pouquinho grande, tá? Então, é um tema extenso, tema extenso, é um tema bem extenso. Então, e você não fica cansado, nem eu. Então, vamos ver o que é que a gente vai fazer aqui. Né? Hoje a gente está de cenário novo, né, também. É um Bristol. A irmã Rosa disse que isso aqui é um Bristol. Então, é um Bristol. Eu não sei o que é um Bristol, não, mas eu achei o nome bonito. Vamos lá. Então, veja bem uma coisa. No Antigo Testamento tem isso, Débora. No Novo Testamento, nós encontramos ministérios auxiliares de mulheres na Bíblia. A irmã Febe é uma mulher que Paulo pede para ela levar a epístola de Romanos. Pensa bem, aos Romanos. Em Romanos 16, 2. Essas mulheres aqui, para fazer esse tipo de trabalho, auxiliar os apóstolos, como Priscila, Lídia e outras, ou elas tinham que ser mulheres bem casadas, como é o caso de Priscila, que era casada com Áquila, e também, ou eram mulheres de mais idade, que não tinham marido. Viúvas? Viúvas. Você entendeu? Viúvas. Não podia ser mulher nova,
Porque se você olhar em 1 Timóteo, quando Paulo vai recomendar para se escrever viúvas, para que exerçam esse tipo de ministério, diz, olha, que sejam realmente viúvas. Porque tinha viúva que queria casar de novo, então não cabia nesse tipo de ministério. Então, Paulo vai exercer para a irmã Febe, vai chamar ela de diaconisa. Mas não quer dizer que ela tinha cargo de diaconisa. Você entendeu? Não quer dizer isso. Diaconisa vem da palavra cooperador. E recebam a irmã Febe, minha diaconisa, ou seja, minha cooperadora ministerial. Não quer dizer que ela era apostolesa, porque eles dizem que é apóstola, né? Apóstola, né? Apóstola fulana. E, olha, primeiro, não existe bispa, episcopisa, né? Episcopisa. Né? E não existe apóstola. É apostolesa. Tá? Só para botarem na credencial direitinho. Pelo menos. Né? Pelo menos isso. Então, Débora, no Novo Testamento, nós temos também a Eunice, que foi a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, quem ensinou Timóteo as Sagradas Letras. E Paulo fala disso. Olha, tu aprendeste com a tua avó e com a tua mãe as Sagradas Letras. Pensa bem, ministério feminino é uma coisa violenta. Tem também o ministério de ensino de mulheres, que Paulo fala a Tito, em Tito 2, versículo 3 ao 5. Paulo diz que as mulheres mais velhas, veja, sempre as mais velhas, sim, ensinem as mais novas como amarem seus maridos. Ou seja, Paulo pega aqui e diz, olha, essas mulheres mais velhas devem ser uma fonte de ensino para mais jovens. Um exemplo, né? Um exemplo e ensinando mesmo com a boca. Você entendeu? Mas hora nenhuma aqui, nesses dois ministérios que a gente está falando, tanto do Antigo quanto do Novo, no Antigo Testamento não existia sacerdotisa, porque isso era uma prática pagã, não é uma prática bíblica. No Novo Testamento não se cita isso, você entendeu? Não cita-se mesmo essa ideia de pastora, mas o ministério feminino, sim. A Bíblia vai tratar ele quando ele é bem colocado nos lugares. Você entendeu? Quando ele é bem colocado nos lugares. Então, respondendo a sua pergunta, o ministério feminino tem sim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento tem ministério feminino. E ambos têm ministério feminino. Com certeza tem. Que é muito digno, muitas falam, mas é pouca coisa, né? Pouca coisa, vai fazer ele bíblico para você ver uma coisa. Você faz um ministério. Antes de você chamar a gente de machista, tá? E taxistas, fascistas e tudo que é egoístas, né? Que agora a moda é essa. Antes de vocês chamarem a gente disso, tá aqui do meu lado a minha filha, que é uma das principais ensinadoras da nossa igreja, né? Você, veja bem, a igreja nossa é super, hiper, mega machista. Olha, quem ensina lá? Você, Maurício e sua mãe. E minha mãe. Né? Nas quarta-feiras. Ou seja, Fernanda, Débora e Maurício. Né? Então, dizer que a igreja nossa é machista, gente, nós já passamos dessa idade aí. Pode balangar bem isso aí a hora que quiser. Que a gente está bem longe disso aí. Então, o ministério, mas veja, o ministério que vocês fazem é um ministério altamente feminino dentro da igreja. Mas é um ministério que tem uma observação de pastores, tudo isso. Tanto é que na conferência agora Queria Também Pensar, você foi uma das palestrantes, né? Então, não tenho o que falar aqui muito, não. Tem até aqui no canal um vídeo do... Sim, da conferência Queria Também Pensar, né? Que é da mesa redonda, da né? Mesa redonda, sobre isso. Politicamente correto. Você tá lá, velho. Você vê, tá cheio de homem lá e você lá também. Você entendeu? Então, esse fato aí nós já passamos dele. Então, o ministério feminino, Débora, quando ele é bem executado, tem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tem sim. Isso daí nós não podemos negar hora nenhuma. Vamos para a nossa terceira pergunta, então. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que a mulher não deveria falar na igreja. Então, esta foi uma atitude machista? Vamos lá. Machista. Todo mundo gosta de pegar essa aqui. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 2, é isso mesmo? Versículo 12. Tá ok. Que diz assim: e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Calada. Tá vendo? Tá vendo? Paulo era um machista. Veja bem. Vou até tomar outro chá. O povo gosta de usar. Esse é um dos que o povo mais gosta de usar. E também os homens despreparados, para dizer que não existe mulher pastora, eles usam isso aqui e dizem, não, se Paulo diz que a mulher tem que ficar calada na igreja, ela tem que ficar calada. Veja, Débora, primeiro vamos pegar aqui o que esse texto não está dizendo, que é muito importante isso. Esse texto não está dizendo que a mulher deve ficar em silêncio 24 horas dentro da igreja, entrar muda e sair calada.
Não vou falar nada. Quando ela for falada, quieta. Não é isso que o texto está dizendo. Fica quietinha, fica na tua. Não é isso, não é igual o João Plenário, né? Fica na tua, não. Fica quietinho. Fica quietinho, não é isso que a Bíblia está dizendo. Até porque em 1 Coríntios, Paulo diz em 1 Coríntios 12, que se a mulher for profetizar, ela deve cobrir a sua cabeça. E aí, o cobrir o véu, irmão, é para outro vídeo, tá? Não vem me perguntar de véu aqui nesse vídeo não, que não dá. Mas Paulo diz assim, olha, que a mulher profetize então com a cabeça coberta, porque se ela profetizar com a cabeça descoberta é desonra. Veja, Paulo não está proibindo a mulher de profetizar. Paulo só está proibindo ela de profetizar do modo errado. Então, usando esse texto e o texto de Corinto, Paulo não está dizendo que a mulher deve ficar múmia dentro da igreja calada. Não é isso que está assim dizendo aqui. Fique quieta, calada chega, calada vá. Não é, porque Paulo está dizendo que a mulher pode profetizar na igreja. Se ela pode profetizar, quando existia dons, tá, gente? Quando existiam os dons. Espera aí, tá? Por favor. Porque hoje também é um outro tema, né? Profecia, né? Que vai ter, né? Sim, vai ter. Dom de profecia, né? A gente vai falar Essas semanas aí, né? essas semanas vai pegar fogo. Ou escreve de uma vez ou desescreve tudo e a gente vai para a falência com o canal também. Né? Ou sobe ou dá, como diz aquele bispo lá, poderosíssimo, ou dá ou desce. Ou desce. Né? Então veja bem uma coisa. Esse texto, Débora, não está dizendo que a mulher esteja proibida de falar. Não é isso que Paulo está dizendo. Até porque, se Paulo fosse dizer isso a Timóteo, ele também teria que dizer a Corinto. Não permite que a mulher profetize. Ele não está dizendo que não permite, ele só regulou como deveria. Ok? Dito isso, então esse texto não está dizendo que a mulher tem que ficar em silêncio 24 horas dentro da igreja. O que esse texto está dizendo é algo mais profundo do que a gente pensa. O que é algo mais profundo aqui? O que esse texto está querendo dizer aqui é uma coisa que nós temos que voltar. Primeiro, Paulo está falando como se proceder no culto público. Olha bem, no culto público. Tá? Olhe bem isso aqui. Quero, versículo 8, porque se a gente vai ler o 12, tem que ler o contexto dele todo, né? Vamos ver. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Só disso aqui a maioria dos pastores já pode parar de orar, né? Já pode parar por aí. Né? Não, sem ira, sem animosidade, com mãos santas, pode parar. Chega. Já deu. Só aqui Paulo já tirou 80% fora do ministério masculino do Brasil. Né? Da mesma sorte, agora vem o versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Veja, Paulo agora entra dizendo, olha, os homens orem com mãos santas levantadas em qualquer lugar, e da mesma sorte que as mulheres, veja, da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes. Aí ele começa a falar agora da mulher. Ele diz, olha, os homens podem proceder orando no culto, levantando as mãos e tal, e aí vem o culto das mulheres. Ele diz, agora vamos colocar aqui como a mulher deve se proceder nesse culto público aqui, como é que está acontecendo aqui. Da mesma sorte que as mulheres, em trajes decentes, se ataviem com modéstias e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos. Só disso aqui já tira 99,9% das mulheres pastoras fora de hoje, porque a maioria delas é silicone, procedimento facial, roupa, esquece que entre roupa da maioria das pessoas e as mundanas, eu acho que as mundanas se vestem bem melhor. Então, só disso aqui já tira quase que 99,9% de fora delas. Né? A gente podia fazer um vídeo sobre procedimento cirúrgico, né? Procedimento cirúrgico, colocar isso no polígrafo, saber se isso é pecado ou não. Nós vamos tratar disso. Nós vamos tratar disso aqui depois. Lembra a gente aí, depois desse vídeo, para a gente falar sobre isso aqui. Então, veja bem. Aí Paulo no versículo 10 vai dizer, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aí ele entra no versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Veja, Paulo começa a tratar, eu vou ler o texto todo para a gente tratar dele. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Veja o que é que Paulo está proibindo aqui. Não permito que a mulher ensine e exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Veja, o que me parece aqui
E quando Paulo emenda isso para o versículo 13, 14 e 15, ele diz: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. O que Paulo está pegando aqui, no versículo, no versículo 12, ele está colocando aqui uma coisa bem interessante. Ele está dizendo que ele não está proibindo a mulher de falar. Ele está proibindo a mulher ter um lugar de fala, de autoridade dentro da igreja. Ou seja, ele está proibindo, dizendo assim, olha, eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Qual autoridade de homem seria essa? É justamente a autoridade de liderança geral dentro da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não permito que a mulher exerça autoridade de presbítera, ou de bispa, ou de pastora. É isso mesmo que Paulo está dizendo. Porque, veja, autoridade de homem, veja, eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque no versículo 11 ele diz, a mulher aprende em silêncio com toda a mansidão. Não permito que ensine, nem exerça autoridade de homem, nem esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que no Jardim do Éden, ele remete lá para a ideia da origem nossa. No Jardim do Éden, o líder era Adão, e Eva foi feita uma auxiliadora para ele. Então, Paulo está dizendo aqui, na igreja, também é assim. O homem lidera e a mulher auxilia. Uhum. E não ao contrário. Nunca ao contrário. Então, Paulo está basicamente aqui dizendo o seguinte, olha, a mulher não pode ter autoridade de homem dentro da igreja. E aí a pergunta que fica tá, pastor, então quem disse o senhor que a autoridade a autoridade pastoral é imposta só pelo homem? Isso pode ser uma outra pergunta, que talvez não esteja no seu script. Mas o que Paulo nesse texto aqui está proibindo é que a mulher exerça a autoridade de homem. Que ela exerça uma autoridade pastoral. Vamos supor, um problema que é do... Não, ele está proibindo a mulher ser pastora. Né? Uhum. Ele está proibindo a mulher ser pastora. De todo jeito aqui ele já começa proibindo. Ele diz, eu não quero que ela exerça. Veja, eu não permito que a mulher ensine. Por quê? Ensino pastoral ensino é uma coisa de quem vai ouvir e seguir. As doutrinas? As doutrinas. Ele está basicamente dizendo isso. Nem exerça a autoridade de homem. Ou seja, ela não pode exercer a autoridade de um homem. Ou seja, se tem pastor, se tem homem no lugar, se tem, vamos colocar assim, se tem um homem ali, logicamente, a liderança deveria estar sobre ele. Uhum. Então, quando isso não acontece, Paulo remete ao Jardim do Éden, o que é que aconteceu? Porque quando Eva comeu o fruto, Eva estava conversando com a serpente. E não era para ela estar conversando com aquela serpente, porque Adão estava do lado dela. Uhum. Adão deixou Eva exercer a autoridade que era dele, de liderança. E aí Paulo está dizendo, deu errado. Uhum. Olha no que deu. Você entendeu? Transgressão pura. Então, Paulo está dizendo o seguinte aqui, olha, eu não quero, não exerço, que a mulher exerça a autoridade de homem, e esteja, porém, em silêncio. Ele até disse, se ela tiver alguma dúvida, pergunte ao seu marido em casa. Pense bem nisso, como isso aqui é muito severo, muito, muito rígido. Por quê? Não é que a mulher poderia, dúvida, vamos supor, o marido está ensinando e ela quer entrar em debate, vamos colocar mais ou menos isso aqui. Ou um pastor está ensinando e uma mulher, quando entra em conflito diretamente com ele em debate, ela envergonha basicamente o marido. Porque já pensou o carão do marido lá embaixo também, olhando para ela? Aí Paulo diz, se ela tiver alguma dúvida sobre isso, pergunte seu marido em casa. Não faça vergonha a ele dentro da igreja, nada disso não, porque isso era uma autoridade de homem com homem. Então Paulo está tratando de uma coisa aqui extremamente de homem. A igreja não tem como se sair desse texto aqui para o outro lado. O que Paulo está proibindo aqui, logicamente, é a mulher de exercer um cargo de presbítero, um cargo de pastora, um cargo de bispa, apostolesa e episcopisa, olha eu falando bispa, episcopisa, apostolesa, qualquer cargo desse, por Paulo, nesse texto aqui, ele não existe. Ele já está travado daí. Tem alguma outra pergunta aí? Tem? Tem.
Vê ela qual é que é, para ver se eu emendo aqui. É a 5. Se o ministério de pastora não é bíblico, de onde veio isso? Então calma aí com essa daí, porque então eu vou emendar aqui. Essa eu respondo já já. Veja bem, gente. Paulo explica esse versículo 12, dizendo que a mulher não deve ter autoridade de homem dentro da igreja. Logo na sequência, no capítulo 3, veja os requisitos para ser um pastor. Não entra mulher aqui dentro desse texto. Veja, com a palavra fiel é a palavra. Se alguém expira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, não a bispa, não é episcopisa, não a papas, papisa, né? Nada disso. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível e esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado a vinho, não violento, porém cordato. Inimigo de contendas, não avarento. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Como é que eu consagro? Tem mulher pastora por aí que o marido nem crente é. E ainda se o marido for crente, está mais errado ainda. Você entende? É uma coisa louca isso aqui. Então veja, que governe bem a própria casa. Peraí, calma. Um atributo de governar a minha casa, esse negócio de casamento igualitário, isso não existe. Eu já mostrei, já falei isso com você desde novinha. Não existe. Na casa, o meu marido manda o mesmo tanto que eu. Tem um trem errado aí. Tem um trem errado. Porque no dia que o trem der errado mesmo, alguém tem que decidir. E aí, se os dois empatar, um disse sim, o outro disse não, quem desempata? O cachorro, né? Fica por o isso pet, mesmo? O pet desempata, né? O papagaio. O papagaio. Então, é uma coisa louca. Isso aqui não existe. Então, veja bem uma coisa. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja, esses dois versículos aqui já arrebentou com o ministério de pastora feminina. Por quê? Governar a casa é um atributo do homem. E Paulo está dizendo que quando a gente fosse consagrar um pastor, um bispo, deveria olhar como ele é um marido, como ele governa os filhos, como ele governa a casa. Imagina a gente olhando uma pastora. Como é que a senhora manda na sua casa? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Uma outra coisa também, vê. A Bíblia diz que eu devo ser submisso aos líderes espirituais. Eu devo ser submisso ao meu pastor. Para que ele consiga fazer o ministério orando por mim sem gemer. Eu devo ser submisso a ele. A Bíblia me manda isso. Os desigrejados dirão outras coisas, mas a Bíblia manda ser. Se você não gosta do seu pastor, não quer ser submisso a ele, sai da congregação e vai para outra. Onde você possa ser submisso. Mas a Bíblia manda ser. Ponto final. Uma outra coisa. A Bíblia também manda, isso é mandamento, em Efésios 5, que a mulher seja submissa ao homem. Combina isso aqui agora. A Bíblia manda ser submissa ao pastor. E também manda ser submisso ao marido. Um exemplo assim. Deus te livre e guarde. Tu vira uma pastora. E teu marido não é pastor. Como é que faz? A liderança. Se você... Ele deve respeito e submissão a você por ser pastor. E você deve respeito e submissão a ele por ser esposa. Como é que faz isso aqui? Olha o conflito dentro da própria escritura com isso aqui. Não quebra-cabeça. Não é quebra-cabeça. Não dá pra montar nada aqui. É um quebra-cabeça sem cabeça. Sem cabeça. Você entendeu? Não dá pra montar nada isso aqui. Não dá. Então não dá. A própria lógica bíblica nem precisa ser um teólogo tão experiente não, para desmontar essa diabrura não. A própria só é você usar o próprio senso crítico e a lógica que não tem mesmo. Você entende? Então veja. Aí Paulo vem dando aqui um monte de texto. Vê o que ele fala. Versículo 6 ainda de 1 Timóteo 3. Vamos alongar aqui um pouquinho para a gente ir finalmente. Não seja neófito para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e num laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé em consciência limpa. Também sejam primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres. Aí elas dizem aqui, olha aqui, tá vendo aqui? Vocês tirando essa piada. Estamos nós aí, ó. Estamos nós.
Da mesma sorte, as mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Lembra das mulheres que a gente falou agora há pouco? Tem um grau de teólogo que diz que essas mulheres aqui é as mulheres do diácono, e tem outros que dizem que é aquelas mulheres tipo Febe. Você entendeu? Que servia a igreja e aos apóstolos como auxiliadoras. Veja, só tem um versículo para elas aqui, se esse for o caso. E também tem o caso de acharem que é a mulher dos diáconos, sabe? Mas se forem aquelas mulheres, vejam, diz assim, a mulher tipo Febe, Lídia, tal, vê, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, tementes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Veja bem uma coisa, entrou um texto só aqui sobre mulher, no meio dos diáconos, que tem muito a ver com o cargo de auxiliador, não é um cargo de presbítero e nem tampouco de, como é que eu posso dizer, pastor e assim por diante. Quando vai se falar da mulher exercendo algum tipo de cargo dentro da igreja, é um versículo só, que pode ser traduzido como aquelas mulheres que eram escritas, que eram viúvas, ou que fizeram voto de castidade e tal, alguma coisa desse tipo, para auxiliar os apóstolos, entregando carta, cuidando das crianças, ensinando outras mulheres, as mais novas, você entendeu? Tudo isso aqui, mas menos pastora. Menos pastora. Aqui não dá para entrar pastora mesmo, pode esquecer isso aí. Tem uns pastores aí que tentaram fazer desse texto aqui, viraram, foi piada, dentro do ramo teológico, porque não dá, não tem a menor condição disso aqui. Então, toda vez que a Bíblia vai tratar de pastor, sempre tem a figura masculina lá, nunca uma figura feminina. Infelizmente, irmãs, vocês viram que, e chamar eu de machista, já passei dessa data aí, pode chamar, que eu não estou sem perigo. É bom que comentem, né, que a gente fica, o YouTube dá os algoritmos dão uma engrenagem no vídeo, né, mas não tem a menor condição de ser, de se ter pastora na escritura, não tem mesmo, não e não. Não tem como. Não, biblicamente não. Vamos para a nossa quinta pergunta. Se o ministério de pastora não é bíblico, de onde veio isso? Essa é uma boa pergunta, Débora. Primeiro, essa é uma prática pagã. Mulher liderando dentro do escopo religioso, você pode ver que está ligado diretamente a todas as religiões pagãs. Toda religião unicista, que são 3, no caso, 3. Porque católico, a gente vai colocar ele no meio do escopo do cristianismo, né? É o cristianismo unicista, judaísmo e o islã. Isso. Né? Nenhuma dessas 3 tem mulher liderando. Nenhuma das 3 tem. Nenhuma das 3 tem. Fora disso, nós consideramos religiões pagãs. Né? Não que o Islã não seja. Né? Mas aí é outro vídeo, é outra coisa. Tá? Então essas 3 religiões são unicistas. Creem somente em um Deus. Dado a isso, unicista no caso de não é nem unicista, né? Basicamente crer em um Deus só. Né? Não vamos colocar o nome unicista, porque aí é outro 500 também. Nós somos trinitarianos. Né? Mas assim, o pessoal entendeu o que eu estou dizendo. Que crê somente em um Deus. Não é pagão. Do ponto de vista de crer em muitos deuses. Paganismo vem muito disso, né? De crer em natureza, tal, esse trem todo. Então essas 3 religiões não são. Dito isso, as religiões pagãs, todas elas têm sacerdotisa. Todas, sem nenhum. Toda religião pagã, oriental, africana, todas elas têm sacerdotisa. Todas têm. De onde veio isso? Primeiro, veio do paganismo. Segundo, de um evangelho apócrifo, tu acredita? Apócrifo, chamado o Atos de Tecla. Diz a história, a lenda, que Tecla era uma discípula de Paulo, que depois ela começou a curar e começou a exercer mais influência do que Paulo. E aí Paulo, por ser um machista, taxista, fascista, empurrou o ministério dela goela abaixo e escondeu ela. Só que o evangelho de Tecla, ele foi escrito quase 300 anos depois de Paulo. Ou seja, não tinha como ninguém provar que essa mulher um dia andou com Paulo. E foi escrito pelos os gnósticos. Então, já não existe mais. Outro sim, um herege
que é muito adorado dentro das Assembleias de Deus. Olha eu falando de novo dos meus irmãos da Assembleia de Deus, mas esse é adorado lá dentro mesmo. Tá? A turma gosta dele. Chamado Charles Finney. Charles Finney. Esse você sabe muito bem. Eu tenho até teologia dele por aí, né? Tudo tal. Charles Finney, irmão, foi um precursor de muitos males dentro da igreja. E um deles, Charles Finney, foi o primeiro cara a consagrar uma pastora. Ah, foi? Foi ele. Então, veja, isso não vem da Bíblia, isso não vem... E ele também que inventou a história de levantar a mão para aceitar Jesus. Ele inventou o banco da decisão, que ficava lá na frente, os caras indecisos ainda, que não queriam aceitar e não queriam ir para o mundo mais. Aceita, ficava ali no limbo, sabe? Em cima do muro. Em cima do muro. Aí ele fez um banco na frente para os indecisos, aí ficava ali. Os indecisos, até levantar a mão. Foi ele que inventou essa diabrura toda. Você entendeu? E a turma sem conhecimento hoje, tadinho, tem ele como um herói. E não era. Então ele foi o primeiro cara a fazer isso. E esse negócio dessa prevaricação dentro das igrejas evangélicas, Débora, ela vem financiada pela própria maçonaria. Muitos pastores maçons, antigamente, começaram a trazer o feminismo mais radical e pagão para dentro da igreja e começaram a consagrar mulheres pastoras uma atrás da outra, e aí foi. Até chegar em Catharina Kuhlman. E olha no que deu. E olha no que deu, você entendeu? E quando a gente viu, já está aí essa diabrura toda. Lembrando a você, irmãos, ministério de mulher é uma coisa. Sim. Ministério de ser pastor é outra. Tem nada a ver, eu estou dizendo aqui. Você prega na nossa igreja. Missões, tudo isso, você está na frente, encabeçando as missões, nossa, tudo. Mas quando alguém te chama para pregar, você manda falar com quem? É ou não é? Teve uma moça da igreja nossa aqui, que a gente vai até entrevistar ela aqui, né, sobre criança com autismo. Sim, Chamaram ela para pregar esses dias. Você estava aqui quando ela falou comigo. Sim. Eu disse o que é ela? Não, você fica na congregação. Por quê? Porque nós não temos ministérios de pregadoras itinerantes. O ministério da mulher é um ministério para a congregação, onde ela está. Não é um ministério para sair por aí. Dá palestra, tal, uma coisa, e essa moça sempre dá, né? Palestra, né? Sobre criança com autismo, tudo isso, criança especial e tal. Ela dá sempre palestra sobre isso, né? Em qualquer lugar. Só que a questão, gente, não tem como a pessoa exercer uma autoridade pastoral sendo mulher. Biblicamente, não. Então, de onde veio isso? Primeiro, do paganismo. Segundo, de uma ideia do Atos de Tecla. Terceiro, do Charles Finney. Quarto, da própria maçonaria infiltrando. Porque na maçonaria, a feminilidade, ela é tida como um sexo sagrado junto com a masculinidade. Ela é tida como um sexo sagrado. Então, a banalidade sexual, ela gira ali bem ali corriqueira, com essa coisa aí. A mulher é muito adorada no paganismo, e não existe uma religião tão pagã quanto a maçonaria. Você entendeu? E mais o ventre da mulher, que é muito adorado no paganismo, né? A questão sexual, tudo isso e tal. Então a maçonaria, quem trouxe isso para dentro da igreja, com certeza foi essa. Foram eles. Porque, biblicamente, nós não vamos ver isso nos pais da igreja. Não. Na reforma protestante, nós não vemos isso. Cara, a gente vai ver isso nem no meio pentecostal antigo tinha. Aí veio o meio neopentecostal, quadrangular, esse pessoal, Vida Nova, antigamente e tal, esse pessoal aí veio arrebentando com tudo. Aí veio levando tudo no peito e chegou aqui nessa perversão que está aí toda, nessa pecaminosidade que está toda aí. Só que a questão, gente, eu sei que mulheres fazem coisas às vezes melhor do que homem. Eu sei disso. Só que existe coisas que a Bíblia diz que é assim, e vai ser assim, eu não posso fazer nada. Então, de onde veio isso, Débora? Eu acho que eu respondi, né? Essa perversão veio daí. E vamos agora para a nossa última pergunta. Não, agora a nossa última pergunta para encerrar de vez agora. Agora para encerrar de vez. Já estão na polêmica. Agora para encerrar de vez a polêmica. Se o ministério de pastora não existe, então os sacramentos apresentados por elas são nulos? Chegamos ao fim do nosso programa. Já deu por aqui, né? Já deu por aqui, chegamos ao final. Bem, gente, chegamos ao final. Deus abençoe a todos e os bairros. Olha bem, Débora, eu não vou correr dessa pergunta, não. Eu não vou correr dela, porque essa pergunta é a pergunta que vale 1 milhão. Veja bem uma coisa. Quando Jesus chamou para batizar, primeiro, Jesus chamou na última ceia os 12 apóstolos. Judas estava lá. Essa ordem ele não deu para Judas, que Judas vazou na baqueara para ir trair. Ele disse aos apóstolos:
fazei isto em memória de mim. Quantos sacramentos existem na igreja? Na igreja católica existem uns montes. Na igreja protestante, vou falar pela nossa, que é reformada, na igreja reformada existem 2 sacramentos. Batismo e Santa Ceia. Né? Primeiro sacramento. Jesus não disse a nenhuma mulher ali que ela deveria fazer. Ele disse aos homens, fazei isto em memória de mim, aos apóstolos. Tá? Quando foi, Jesus ressuscitou, ele disse à oveja, ele apareceu a Maria Madalena, disse para ela dizer a Pedro também para subir e tal, as mulheres foram ver ele, normal, mas na hora de comissionar, para exercer a autoridade sacramental, Jesus disse aos 11, e veja, em Marcos 16 diz, e estando e subindo ele com os 11, disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-as, é vocês quem fazem isso. Então veja, na doutrina dos apóstolos, quem batizava era homem. A igreja primitiva e perseverava unânime na doutrina dos apóstolos no partir do pão, ou seja, eles tinham essa doutrina lá. Então, quem fazia esse tipo de sacramento, biblicamente quem faz é o pastor. É o pastor quem dá a Santa Ceia, é o pastor quem batiza. É o pastor quem batiza e é o pastor quem dá a Santa Ceia. Esses 2 sacramentos passam no pastor. Agora sim, se não existe pastora, esse sacramento não pode ser dado por ela. Não tem. Não tem. Se não tem um ministério, o sacramento é nulo. Deu para você entender? Sim. Então tem um monte de gente sendo batizado. Veja como o diabo fez isso. E não estou dizendo que as mulheres que são pastoras, gente, são endemoniadas. Não é essa a ideia que eu estou dizendo aqui. Tá? Não é nada disso. Não sejam aí doidos. A gente está discutindo o cargo, não é pessoas, tá? Veja bem, se o ministério não existe, e ele não existe mesmo, o sacramento também não. Então, não é válido. Não é válido. Você entendeu? Ele é totalmente nulo. Então a pessoa foi batizada por quem e para quê? Se o ministério aqui oficial, se o oficial que batizou ele não existe, se o oficial que está dando a Santa Ceia não existe, então a pessoa está tomando Santa Ceia para quê? Para tomar mesmo. Para tomar um suco de uva, tal, aquele tem todo. Então, não tem como, gente. Alguém tem que vir aqui e dizer que tem um elefante branco na sala. Sabe? Ainda bem que o nosso canal é pequeno. Imagina a gente falar isso no canal de 1 milhão. Né? O outro dia tá até no Metrópole. Pastor fala que mulheres não podem ser pastoras. Veja no que deu. Veja no que deu. Exatamente. Choquei. Choquei gospel. Ou o Chico gospel. O Chico gosta. Né? Mas veja bem, gente. Não tem nada na Bíblia dizendo que a mulher deve dar o sacramento. Então, se a mulher está dando o sacramento, se ela está batizando e ela está dando Santa Ceia, cara, é uma coisa louca, Débora, isso, porque fica um trem muito anormal, muito fora. E elas sabem que está fora do normal isso aí. Elas sabem, no fundo sabem. Você é mulher, você sabe. Veja, você foi criada por mim e pela sua mãe. Em que dia você viu ser machista aqui na sua frente, dentro da sua casa aqui, na nossa casa, na nossa igreja? Tudo isso. Tem um cara que trata melhor mulher do que eu, não tem. Agora que eu conheço, não. Agora, gente, eu trabalho, eu estuda teologia, dá estudo na igreja, tudo isso. Tem ministério infantil. Exatamente. Vai dar curso aqui no canal. Vou dar curso aqui no canal. Sobre satanismo, faz o polígrafo junto comigo. Então, faz muita coisa. Faz bem mais do que os homens. Você entendeu? Mas quantas vezes, veja, eu poderia, usando você e sua mãe que está estudando, dizer, não, gente, o ministério de pastor existe. Vamos consagrar a Débora e quantas vezes eu disse isso lá na igreja? Gente, eu queria que existisse, não foi? Foi. Eu já ouviu dizendo, né? Porque, cara, eu consagraria você, sua mãe, a irmã Lídia, que Jesus levou para o céu, né? Era a primeira que estava na fila para eu consagrar, né? Minha saudosa irmã Lídia. Então, cara, a gente ia consagrar um monte delas e iam fazer um trabalho muito bom. Só que não tem. Me falta uma coisa simples. Me falta o básico, me falta o mandamento de Cristo ou dos apóstolos, dizendo que eu posso fazer. E eles não se calaram, porque a gente pode dizer assim, mas eles não falaram nada. Aí se eles não falassem nada, tudo bem. Aí eu podia fazer. Né? Dizer, a Bíblia não diz que pode, mas também não diz que não pode. Você entende? Então a Bíblia calou-se. Se a Bíblia se cala, eu também me calo. Mas não, eles não se calaram. Não. Você leu aqui comigo agora em Timóteo 3, Timóteo 2, que eles não se calaram sobre isso. Paulo disse para a mulher ser submissa, e o escritor, os Hebreus, disse para ser submissa ao pastor. Só daí dá uma confusão de doido, já não dá nem para saber para onde é que está indo esse barco mais.
Você entende? Então, e outra coisa também, Débora, pra gente que já tem 50 minutos esse vídeo, pra gente corrigir isso aqui rápido. Então eu posso ser pastora se o meu marido for pastor? Tem muito isso, né? Chamam sua mãe, né, até hoje, né? Pastora, tua mãe fica até assim, não sou não, vou parar com isso aqui. Te chamaram outro dia, né? Foi. Então agora você é pastora? Não sou Você tá pregando? Não é isso não. É outra coisa aí. Gente, mulher de médica, já pensou lá? A gente chega tu foi no médico esses dias, chega lá e diz assim, quem tá atendendo é a mulher do doutor aí. Aí diz assim, ela é médica também? Não, ela é só uma mulher dele. Você vai querer ser atendida por uma pessoa dessa? Qual é o piloto, né? Quem vai pilotar o avião? Mulher piloto. Ela piloto não. Não, é só a mulher dele. Só a mulher dele. Não dá, gente. Você sobe no avião desse? Eu duvido. Você entende? Então, porque a mulher de pastor tem que ser pastora? Não dá, não tem a menor condição. E aí sim, se vocês querem falar aí, a mulher do meu pastor é pastora e ela é uma bênção, ok, irmão, ela pode ser uma bênção, mas está errado. Está errado. Está errado e muito errado. E aquelas que dão sacramento, então, mulheres pastoras veio de um viés, Débora, pós-guerra, muito interessante, que foi o feminismo. O feminismo. E engraçado, as igrejas bolsonaristas com mulheres, e as lulistas também, né? Com mulheres pastoras dizendo que são contra a feminista. Não dá, não tem a menor condição. Você sabe muito bem, você falou isso na palestra, né? Que esse advento de mulheres liderando e mulheres pastoras veio justamente do feminismo. Então, não tem outro campo para correr aqui não. Mulheres pastoras é sim antibíblico, muito antibíblico. É uma heresia sim, e uma heresia muito grande. E os sacramentos que elas fazem, infelizmente, a Bíblia não dá respaldo para dizer que vale. Não dá respaldo mesmo. Mas não tem a menor condição. Então, não. Os sacramentos que são feitos por pastoras, eles são nulos. São nulos. Então, respondi tudo. Respondeu? Ok. Agora chegou ao final do nosso polígrafo. Olha aí. Você terminar meu chá. Sim, eu vou terminar. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo para chegar a mais pessoas. Pode mandar para aquele grupo daquela igreja. Pode mandar. O grupo lá que tem pastora, pode mandar. Joga lá e veja assim, vamos jogar para ver o que dá. Isso exato, aí. Faz isso aí, joga lá. Joga lá. Exato. Joga no grupo. Faz esse desafio vocês. Desafio. Como é que é? Desafio lançado agora. Agora é sério. Agora eu quero ver quem tem essa coragem agora. Exatamente. Não se esqueça de comentar no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos vídeos que vai sair, que é o nosso próximo polígrafo. Também é bom, né? Já vou dar o tema aqui logo. Apóstolo, né? Apóstolos. Exatamente, apóstolos existe apóstolos modernos, nos dias de hoje? Como é que é? Se é válido, apóstolo. Também, né? Vamos tratar disso aqui também. Pode que vai pegar fogo, tema bom. Esse mês está sendo só tema legal. Esse mês. Próximo tema, apóstolos. E você que está aí, aqui em Lafayette, Rua Lei Benito dos Anjos, número 528, Santa Matilde, Conselheiro Lafayette, domingo, às 7 horas da noite, nós estamos lá estudando João 14, né? João 14. O trem tá pegando fogo lá, né? Vambora? Vamos? Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo os abençoe e os guarde. Querendo nossos livros, só é pedir aí pelo WhatsApp, que fica sempre na descrição. Também fica na descrição do vídeo nosso Pix, se você quiser nos ajudar. Faz isso aí. O Pix nosso, gente, está no nome de Fernanda Maria da Silva, que é a minha esposa, né? Então, é ela que toma conta aí desses negócios aí, tá? Fica com Deus, que Deus te abençoe e te guarde em nome